situações bíblicas sobre a crítica à ciência. E o que o autor Peter Harrison coloca é que a crítica à ciência daquela época era por causa dos meios e os fins que a filosofia antiga estava tentando ter. Não era a ciência e o estudo da natureza. Até alguns cristãos fizeram isso, mas era o fim de buscar apenas a felicidade, o prazer próprio e os meios que eles utilizavam para isso. Então essa era a crítica que alguns autores cristãos faziam quanto à filosofia antiga e a ciência. A discussão de fundo sobre as origens, que é uma coisa que achei interessante, na verdade são sobre criadas e evoluídas. Então o que acontece? Coisas criadas e evoluídas é mais uma discussão sobre naturalismo contra ateísmo, que é uma posição que acredita que só o que é natural é aquilo que existe e que depois não existe nada metafísico, que surge com essas ideias do positivismo e dessa observação da natureza, e do teísmo, que acredita na existência de Deus. Então, no fundo, é uma discussão entre você acreditar no mundo natural e apenas no mundo natural, ou você acredita na existência de um Deus. Então, a discussão de fundo entre criação e evolução nada mais é do que uma discussão entre Deus existe ou Deus não existe. E há 4 possibilidades para a relação entre ciência e religião. Existe a relação de conflito, independência, diálogo, integração, sendo que este último foi o mais comum até o modernismo. Você fazia uma descrição da natureza e relacionava com religião. E sempre a religião e a ciência eram vistas como virtudes que uma colaborava com a outra para que compreendêssemos mais a natureza. O diálogo nada mais é do que você acreditar que a ciência e a religião não devem estar integradas, mas elas podem conversar. E cada um tem um escopo diferente. A ciência trabalha com a natureza e a religião trabalha com as coisas mais sobrenaturais. Então nós temos essas 4 visões. Os cientistas pregam mais conflito. Ao longo da história foi integração. Alguns acreditam na independência total e alguns acreditam no diálogo. Esses 2 livros aqui, segundo alguns autores, colocam a guerra entre ciência e teologia. E eles inventam vários fatos que, segundo alguns historiadores, não existiram. Tudo isso para inventar essa ideia de conflito entre ciência e religião, para que a sociedade começasse a ver essas 2 coisas como coisas opostas e acreditasse na confiabilidade científica. Então, esses 2 livros, segundo Peter Harrison e segundo outros autores, como Ronald Numbers, faz crítica desses 2 livros, dizendo que inventaram esse conflito entre ciência e religião. E como muitos autores estavam já nessa linha durante o período do surgimento da ciência como a gente vê hoje, eles começaram a utilizar esse livro se popularizou, entrou nas disciplinas acadêmicas cada vez mais comumente, e aí essa ideia de conflito entre ciência e religião começou a ser mais distribuída socialmente nas universidades e em outros locais, sendo que a história é um mito, nunca foi um conflito, sempre foi uma integração como nós vimos ao longo da história. Então, essa ideia de ciência e religião como coisas contrárias necessariamente não é correta. A ciência atualmente, que é essa ideia de naturalismo, de você acreditar que só existe um mundo natural, e virou praticamente a religião científica, começa a tentar dispensar totalmente a religião e começa a tentar fazer afirmações universais e até afirmações que não são do escopo da ciência, afirmações religiosas. E a ciência precisou da teologia para dar credibilidade a ela e ainda precisa de hoje em dia. Então coloca esta como uma atraso na Idade Média por causa do progressismo. E aí o que hoje em dia é tentado é reforçar as fronteiras entre ciência e religião para que não haja integração nem diálogo